E teve uma pessoa também que perguntou a respeito de espasticidade. Você tem espasticidade, Camila? Não? Às vezes tenho. Se eu durmo ruim, eu acordo com feio assim. Mas ela não atrapalha a sua função. Eu trabalho mais com a mão direita, né? Eu escrevo e me equilibro. Eu uso mais a mão direita que a esquerda. Que a parte esquerda. Você já era destra, então? Já era destra, sim. Então, a espasticidade. Alguém perguntou aí para falar para o leigo o que é espasticidade. Eu não esqueci quem foi agora, me desculpa. Para quem foi, eu acho que isso é tema de outra live ou de uma palestra. Eu estou pensando nisso. Como que eu vou explicar o que é espasticidade para uma pessoa que não necessariamente não entenda de anatomia, de neurofisiologia, porque vocês não precisam entender disso, vocês não são formados para isso, vocês não estudaram isso, vocês não pediram para entender isso. Então, assim, isso é uma coisa que eu já venho aqui matutando na minha cabeça e isso ainda vai sair. Mas bem resumidamente, de forma muito simplória, só para deixar registrado, é um tipo de comprometimento que acontece nos músculos, porque existe uma dificuldade, quando vai chegando lá, os nossos músculos, eles funcionam como se fosse para eles contraírem, eles têm que ter o sinal elétrico chegando até eles. Então imagine uma casa que as luzes têm que acender e depende de uma fiação para acender essas luzes. Uma fiação de toda casa para acender uma luz tem que ter uma fiação. Então os nervos são essas fiações no nosso corpo. Então eles é que conduzem o sinal nervoso até a região do músculo. Então quando é conduzido direitinho esse sinal nervoso até a região do músculo, esse sinal sai lá do cérebro, passa pela medula e chega até o músculo, tá? E tem outros caminhos aí entre a medula, entre o cérebro e a medula, mas só para simplificar. E aí, quando existe uma lesão cerebral, esse sinal lá de cima, ele vai estar atrapalhado. Então, vai ter uma que a gente chama de uma hipersensibilidade, uma hiperestimulação desse sinal, e também vai ter um déficit na inibição desse sinal, porque esse sinal às vezes tem que ser mandado, tem que ser estimulado, e esse sinal às vezes tem que ser inibido para contrair e para relaxar a musculatura. Então, em alguns casos, é uma grande excitabilidade, é uma grande estimulação desse sinal. Em outros casos, é uma pequena inibição desse sinal. Então, às vezes tem falha na inibição, às vezes tem falha na estimulação, às vezes é um combo de tudo isso junto, tá? E aí o músculo não consegue controlar muito, então ele contrai muito, o sinal chega muito, ou o sinal é pouquíssimo inibido, e aí fica muito contraído. E aí as pessoas ficam com o que eles chamam de rígido, né? Mas isso não é uma rigidez, isso é uma espasticidade. Só que a espasticidade tem fatores neurais e não neurais que podem ajudar ou atrapalhar no seu controle. Então, por isso que eu acho que isso é um assunto mais para frente. É um assunto que a gente deve abordar até com mais detalhes. Mas eu achei que é prudente a gente falar porque é um problema que incomoda muito as pessoas. Incomoda muito, é a queixa de muitas pessoas. Né? Minha mão fica dura. São dois problemas bem característicos do membro superior, né? É ou a mão não movimentar ou a mão ficar bastante dura. Eu estou falando pela queixa ipsilíteris do paciente, tá? Então, eu acho que é importante. É a última coisa que volta é a mão. Então, acho que é terrível. E aí, mas assim. A função da gente é a mão. Mas tem muita gente que não tem nenhum comprometimento em mão. Então, assim, novamente, depende muito de cada caso, né? Eu tenho paciente que tem comprometimento em pé e não faz tudo com a mão normalmente. Tem paciente que tem comprometimento em mão e não faz nada com o pé. Isso vai depender da área da lesão específica, né? Então, assim, mas quem tem... Não tem nada na mão lá. Os miolos tudo foi embora. É verdade, tipo assim, não tem nada. Daí também, ela é um buracão, assim, né? É tipo uma laranjinha. Eu vi a imagem. Apelidamos. Porque eu sou meio sarcástica, mas assim,
Não tem nada dali. Eu nem sei como ela funciona. Ela funciona meio pela neuroplasticidade total, que eu comecei desde o começo. Mas eu tenho problema para fazer o 3 e o 4. Sabe, na mão, assim, 3, 4. Tipo assim, vou tentar fazer assim, 1, daí 2, daí ele já começa a tremer, 3, 4. Mas ele fica agarrona. É isso que é espasticidade? É como se fosse uma rigidez. É porque existem graus diferentes. Então, assim, mesmo que ela não fique assim, né? Ou ela pode ter uma espasticidade com um grau menor, onde você tem uma sensação de que está mais rígido na hora de você movimentar, entendeu? Mas tem gente que fica muito travado, que é um grau maior, e tem gente que fica só com uma resistência mais leve. Existe uma resistência, mas essa resistência é mais leve. Por exemplo, você falou que tem dificuldade de fazer o 3, 4, mas você fez. Então ela não impede a sua função. Mas